Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo sobre a perspectiva pré-tribulacionista do arrebatamento. E hoje nós vamos falar sobre os 144 mil selados de Israel dentro dessa perspectiva, dentro dessa teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. O que são os 144 mil selados de Israel, conforme nos ensina a palavra de Deus lá em Apocalipse 7,14. É o que nós vamos tentar responder através desse vídeo. Então, nós estamos falando sobre a igreja, a relação da igreja antes da tribulação, por que a igreja vai ter que ser transladada, raptada, tirada, arrancada da terra antes do período tribulacional, ou a 70ª semana. E agora, falando acerca dos 144 mil selados de Israel, nós precisamos entender que enquanto a igreja estiver na terra, não existirá nenhum salvo que desfrute um relacionamento exclusivamente judaico. Todos são salvos para receber uma posição no corpo de Cristo, a igreja, conforme indicado em Colossenses 1, 26 a 29. E também Colossenses 3, 11 fala sobre isso. Efésios 2, de 14 a 22 menciona isso, e Efésios 3, de 1 a 7. Ou seja, durante a 70ª semana, a tribulação, como a gente conhece, a igreja estará ausente da terra, pois dos salvos restantes em Israel, Deus vai separar, selar, consagrar, chamar para si, para um propósito específico, 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, de acordo com Apocalipse 7,14. Então, o fato de Deus lidar novamente com Israel, nesse relacionamento nacional, separando-o por identidade nacional e mandando-o como representante às nações, no lugar das testemunhas da igreja, indica que a igreja não deve estar mais presente na terra nesse período tribulacional ou 70ª semana de Daniel, capítulo 9. E com relação à cronologia do livro de Apocalipse, como é que nós lidamos com isso dentro da perspectiva pré-tribulacionista do arrebatamento? Quando lidamos com as posições, por exemplo, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas sobre o arrebatamento, a cronologia do Apocalipse nós já mencionamos em vídeos anteriores. Nós mencionaremos aqui apenas como uma evidência a mais. Os capítulos de 1 a 3 apresentam o desenvolvimento da igreja na presente época, lá em Apocalipse. Apocalipse de 1 a 3 apresentam esse desenvolvimento da igreja na presente época. Por isso que estão ali as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Já os capítulos de 4 a 11 abrangem os acontecimentos de toda a 70ª semana e concluem com o retorno de Cristo para reinar na terra, no Apocalipse 11, de 15 a 18. Desse modo, os selos ocorrem nos primeiros 3 anos e meio, e as trombetas se referem aos últimos 3 anos e meio. De acordo com as instruções dadas pelo apóstolo João no capítulo 10, 11 de Apocalipse, os capítulos 12 ao 19 examinam a 70ª semana novamente, a semana 70, tribulação, desta vez com o objetivo de revelar os atores no palco desse drama histórico e profético. Essa cronologia torna impossível a perspectiva mesotribulacionista, pois o suposto arrebatamento mesotribulacionista, de Apocalipse 11, 15 a 18, conforme afirmam eles, é na verdade o retorno pós-tribulacionista à terra e não o arrebatamento. Isso fornece mais evidência para a nossa posição do arrebatamento pré-tribulacionista. Outra coisa muito importante é o grande objeto do ataque satânico no período tribulacional. Então, de acordo com Apocalipse 12, o objeto do ataque satânico durante o período tribulacional é a mulher, que deu à luz ao filho. Como o filho é nascido para reger todas as nações com cetro de ferro, conforme Apocalipse 12, 5, essa passagem só pode referir-se a Cristo, o único que tem direito de reger as nações com cetro de ferro. O salmista confirma essa interpretação no Salmo 2, versículo 9. Claramente um salmo profético messiânico. Aquele de quem Cristo veio só pode ser Israel. Quando Satanás for lançado para fora do céu,
lá em Apocalipse 12, versículo 9. Ele prosseguirá com grande cólera, ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, conforme Apocalipse 12, 12. A igreja não deverá estar aqui, pois como é corpo de Cristo e a noiva de Cristo, consequentemente preciosa para Cristo, seria o objeto do ataque satânico se estivesse presente como foi através dos tempos, conforme descrito por Paulo em Efésios 6, 12. O motivo, então, pelo qual Satanás se volta contra a igreja só pode ser explicado pela ausência da igreja no cenário da tribulação. Como é que vai ser a apostasia nesse período tribulacional onde a igreja não estará mais presente? A completa apostasia durante aquele período da parte professante da igreja impede que a verdadeira igreja também esteja na terra no período tribulacional. A única igreja organizada mencionada no período da tribulação é um sistema religioso caracterizado como Jezabel, lá em Apocalipse 2, 22, e Meretriz, lá em Apocalipse 17 a 18, a grande prostituta, ou a Babilônia, ressurgida de Apocalipse 17 e 18. Então, se a igreja verdadeira estivesse na terra, já que jamais é mencionada a parte do sistema apóstata, deveria ser parte desse sistema. Tal conclusão é impossível. Então, as testemunhas crentes convertidas durante o período são especificamente descritas como pessoas que se mantiveram isentas da corrupção desse sistema apóstata, babilônico, conforme descreve o livro de Apocalipse 14, 4. Uma vez que a igreja não é mencionada como parte desse sistema, devemos concluir que ela não estará presente na tribulação. Quais são as promessas à verdadeira igreja, dentro da perspectiva pré-tribulacionista? Existem certas passagens, por exemplo, das Escrituras, que prometem a definitiva retirada da igreja antes da semana 70 de Daniel. Apocalipse 3,10 diz: eu te guardarei da hora da provação. João usa a palavra tereu. Thayer, um especialista em grego, diz que quando esse verbo é usado com em, significa o prefixo em, significa fazer com que alguém persevere ou se mantenha firme em algo. Quando usado com ek, prefixo ek, significa fazer com que alguém fique em segurança escapando para fora de. Está lá na sua obra, na página 622, que é o léxico do grego para o inglês de Thayer, que nós estamos falando aqui. Então, como ek é usado aqui, indica que João, o apóstolo João, está prometendo à igreja o afastamento da esfera de teste, e não a preservação durante a tribulação ou essa provação. Isso é ainda mais concretizado pelo uso das palavras da hora. Deus não está apenas guardando das provações, mas também da própria hora em que essas provações chegarão aos que habitam a terra. Thyssen, é outro teólogo, erudito da palavra de Deus, comenta essa passagem dizendo o seguinte: queremos apurar o significado do verbo guardar, tereso, no original em grego, e da preposição que é ek. Alford diz que a preposição ek significa para fora do meio de, mas se pela imunidade de, ou se por ser mantido em segurança durante, a preposição não define claramente. Então, esse modo ele destaca que gramaticalmente, do grego para o inglês, do grego para o nosso idioma, os dois termos podem ter o mesmo significado, de sorte que Apocalipse 3,10 pode significar perfeitamente imunidade contra, e não passando ilesa pelo mal, conforme dizem os mesotribulacionistas. Então, a gramática permite a interpretação de completa imunidade do período tribulacional. Outros estudiosos dizem a mesma coisa da preposição ek, fora de, para longe de. Bultmann Thayer dizem que ek e apo, que são dois prefixos gregos, servem para denotar a mesma relação, referindo-se a João 17,15, Atos 15,29, Apocalipse 3,10, como exemplos desse uso. Abbott, outro especialista também, duvida. Ele diz que se na Septuaginta e em João, na Epístola de João, ek sempre envolve prévia existência nos males dos quais alguém é libertado, quando é usado com sozo e tereso,
como, por exemplo, os verbos salvar e guardar. Sozo, salvar, terezo, guardar, no original em grego. Westcott, né, que é outro especialista, diz com respeito à expressão sozo, né, salvar de, que não necessariamente implica que aquilo de que se oferece libertação efetivamente aconteça. Você pode conferir em 2 Coríntios 1,10. Mesmo que seja assim usado com frequência, conforme o Evangelho de João 12,27. Similarmente, lemos em 1 Tessalonicenses 1,10 que Jesus nos livra da ira vindoura. Isso dificilmente poderia significar proteção nela. Isso deve significar isenção dela. Parece então perfeitamente claro que a preposição de pode significar completa isenção daquilo que é previsto. É claro que o contexto e outras declarações nas Escrituras exigem que essa seja a interpretação. No que diz respeito ao contexto, observa-se que a promessa não é meramente ser guardada da tentação, mas da hora da tentação e de um período como tal, não apenas de lutas durante o período. E mais uma vez, porque um apóstolo escreveria então a expressão ectes horas, ou da hora, como fez aqui João, quando facilmente poderia ter escrito ente hora, ou seja, na hora. Se fosse isso que ele quisesse dizer, e a resposta é certamente o Espírito de Deus o guiou na própria linguagem, o grego aqui, koiné, que ele empregou. É o que fala Thyssen, especialista, né, em léxico de grego, na página 22 a 24. Segunda informação que nós temos é que 1 Tessalonicenses 5,9, onde a Bíblia Sagrada diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O contraste nessa passagem é entre a luz e a escuridão, entre a ira e a salvação. 1 Tessalonicenses 5,2 mostra que essa ira e escuridão estão ligadas ao dia do Senhor. Então, uma comparação dessa passagem com Joel 2,2 e Sofonias 1,14 a 18, Amós 5,18, descreverá a escuridão mencionada aqui como a escuridão da 70ª semana. Uma comparação com Apocalipse 6,17 e vários episódios de Apocalipse descreverá a ira do dia do Senhor. Paulo então ensina claramente no versículo 9 que a nossa expectativa e destino não são a ira, nem a escuridão, mas a salvação. E no versículo 10 mostra o método dessa salvação, a saber, para que vivamos em união com Ele. Olha que coisa linda. Quem nasceu de novo, é regenerado, faz parte do corpo de Cristo, vai viver em união com Ele, na terra e no céu. Em 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 9, né? Em 1 Tessalonicenses 3, capítulo 1, de 9 a 10, uma vez mais, Paulo indica claramente que a nossa expectativa não é a ira, mas a revelação de seu Filho nos céus. Isso não poderia acontecer a menos que o Filho fosse revelado antes da ira da 70ª semana ser derramada na terra. E é o que vai acontecer quando a igreja for raptada, transladada, arrebatada para o céu. Qual é a concordância da tipologia dentro da perspectiva pré-tribulacionista? Embora o argumento da analogia seja fraco em sua essência, quando o ensino é contrário a toda a tipologia, não pode ser interpretação verdadeira. As Escrituras são ricas em tipos que ensinam que os que andaram na fé foram libertos dos acessos de juízo que sobrevieram aos descrentes. Tais tipos são vistos na experiência, por exemplo, de Noé e de Raabe, mas talvez a ilustração mais clara tenha sido a do próprio Ló, o patriarca, um dos patriarcas ali junto com Abraão, que foi Ló. Em 2 Pedro 2, de 6 a 9, Ló é chamado de homem justo. Esse comentário divino lança luz sobre Gênesis 19, 22, quando o anjo buscou apressar a partida de Ló com as palavras descritas lá em Gênesis 19, 22, dizendo assim, os anjos falaram assim: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Nela aqui é nas montanhas. Se a presença de um homem justo impedir o derramamento do juízo merecido sobre a cidade de Sodoma, quanto mais a presença da igreja na terra
impedirá o derramamento da ira divina até a sua retirada. Onde é que vai ser essa retirada? No arrebatamento da igreja, no rapto e na transladação do corpo de Cristo da igreja do Senhor. Então são várias as razões para a crença na posição do arrebatamento pré-tribulacionista. Nós apresentamos todas elas através desses vídeos que nós mencionamos aqui para vocês. Algumas delas são particularmente aplicáveis à posição do arrebatamento mesotribulacionista. E outras, apenas até algumas delas aqui, poderia se aplicar também na teoria pós-tribulacionista. Mas deve-se ter em mente que não examinamos todos esses argumentos com a mesma importância ou peso. Somente a doutrina pré-tribulacionista se baseia nesses argumentos que nós colocamos para vocês. Mas em vez disso, eles são considerados evidências cumulativas de que a igreja será liberta do arrebatamento antes do início da 70ª semana de Daniel. Vou repetir: a igreja será liberta através do arrebatamento antes do início da 70ª semana de Daniel, o que comumente a gente chama de tribulação ou período tribulacional, ok? Logo em seguida, nos próximos vídeos, em vídeos posteriores, nós vamos estar tratando sobre os acontecimentos para a igreja após o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer lá no céu, enquanto está acontecendo o juízo de Deus aqui na terra? Então continue conosco nesses vídeos escatológicos, de profecia, final dos tempos. Põe em ordem a tua casa, te consagra ao Senhor, te santifique. E lembre-se, Jesus está voltando. Prepara o teu coração, tua vida, guarda a tua casa, a tua família, endireita a tua vida com Deus, à luz da palavra de Deus, porque Jesus está voltando. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos ansiosamente a volta do Messias, a volta de Jesus de Nazaré. No nosso caso, nós sendo a igreja, o arrebatamento da igreja, o rapto, o translado da igreja em graça e glória por nosso Jesus, o nosso Senhor amado, poderoso e maravilhoso. Então, se você quiser semear na nossa vida, clica no link aqui do YouTube, onde vai aparecer as nossas redes sociais. Também você vai poder encontrar ali, enviar uma oferta através de boleto, através do cartão de crédito. Pode semear na nossa vida e abençoar esse trabalho que nós estamos fazendo através das mídias eletrônicas. Também pode semear na nossa igreja, a Igreja Batista Betel, que é www.betelonline.com.br. Eu quero te convidar a entrar lá. Nós temos na opção ali cultos ao vivo e pregação, lá em cima à direita, você clica lá. Você vai entrar nas pregações anteriores, aparece todas as pregações do pastor Volteni, dos demais pastores da igreja. Você pode alimentar teu coração, tua vida, pode crescer e florescer no Senhor através dessas ministrações maravilhosas que nós temos ali disponível para você ouvir, você, sua casa, sua família, e ser tremendamente abençoado pelo Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Beijo do pastor Giovanni. Amém, amém e amém.